Deixando de lado a questão da literalidade do texto de Gênesis e nos concentrando em sua essência, naquilo que o autor estava querendo nos passar, a gente vê que Deus fez homem e mulher à sua imagem e semelhança, e foi a ambos que ele disse: dominem, governem, multipliquem-se. No entanto, por ocasião de Gênesis 13, a gente vê que acontece algo que leva a Deus a fazer uma premonição para a mulher, né? Uma espécie de premonição para a mulher, de causa e efeito. Por causa do que aconteceu, o efeito seria que o homem a subjugaria, a dominaria. Porém, de forma nenhuma, essa subjugação da mulher é algo da vontade de Deus. A vontade de Deus é aquela que ele disse para os dois lá em Gênesis 1. Então, ele também faz uma espécie de premonição para a mulher, dizendo: o seu descendente vai reverter tudo isso à posição inicial, à minha vontade de fato. E no intervalo em que Deus faz essa premonição para a mulher e que essa premonição se cumpre, a gente vê o relacionamento de Deus com as mulheres de uma forma igualitária no que diz respeito aos homens, tá? Então a gente vê Deus as ajudando, cuidando, usando, certo? A gente vê, por exemplo, ele incluindo, né, fazendo questão de incluir Sara na promessa. Então a gente vê as histórias dele com as mulheres: Agar, Ruth, Ana, Débora, né? Isso dentro de uma cultura de dominação da mulher. E na plenitude dos tempos, quando Deus encarna, como ele havia dito lá em Gênesis 3, é o descendente da mulher, ele é descendente da mulher, é o DNA dela que participa ali da encarnação de Deus. E como diz o Gideão, aqui os machos é que são excluídos. E durante a vida de Jesus, as mulheres o serviram, foram suas discípulas, tiveram voz, foram as primeiras apóstolas, uma vez que a palavra apóstolo significa enviado, e elas foram as primeiras enviadas a anunciarem a ressurreição, que é a base de toda a nossa esperança. Por fim, tanto na Bíblia quanto na tradição, nós encontramos o exemplo de várias mulheres que foram líderes, cooperadoras, missionárias e que ensinaram. Então, é por meio do relacionamento de Jesus com as mulheres e da forma como seus ensinamentos e sua comissão as colocaram em posição igualitária aos homens, é que a gente vê que Deus está, então, buscando restaurar as coisas, né, as relações, a sua posição inicial lá de Gênesis 1. Mas, Kellen, a mulher é ajudadora do homem. Bem, a palavra ajudadora utilizada para se referir à mulher é a mesma palavra utilizada para se referir a Deus como ajudador de Israel. Então, se nós formos pela lógica de que o ajudador é inferior ao ajudado, então Deus é inferior a Israel. Ah, mas o homem foi feito primeiro, então ele é superior à mulher. Bem, se a gente for por essa lógica, os animais foram feitos antes do homem. Será que eles são superiores a ele? Kellen, tá. Você está dizendo então que Deus fez homem e mulher à sua imagem e semelhança, né? Que disse para os dois dominarem, então os dois são iguais. Só que Paulo disse para as mulheres se submeterem a seus maridos. Bem, é sintomático desde Gênesis 3 a nossa tendência a mudarmos o sentido de algumas coisas. Por exemplo, por dominar, Deus estava querendo dizer governar, cuidar, guardar. O homem, depois de Gênesis 3, entendeu que dominar era explorar, né, quase levar à extinção, e mais, ainda colocou no rol das criaturas que ele deveria dominar nesse novo sentido outros seres humanos. No que diz respeito à submissão, a gente acaba esquecendo que nos versículos anteriores Paulo diz que nós devemos nos submeter uns aos outros, e a gente acabou mudando o sentido de submissão para uma obediência cega, uma subjugação, uma dominação nesse novo sentido, quando na verdade, como sempre, a gente deveria utilizar o exemplo de Jesus Cristo, e não existe exemplo melhor de submissão. Vem comigo, vamos lá. Tanto Deus quanto Jesus são um só. E a mulher e o homem casados são colocados na Bíblia como um só também. Agora, quando nós olhamos para Jesus dizendo que ele está fazendo a vontade do Pai, uma vez que ele e o Pai são um só, na verdade ele está dizendo que ele está fazendo a vontade dele também.
porque os dois possuem a mesma vontade. Mas Kelly, no Getsemane, Jesus demonstrou uma vontade diferente da do Pai. Bem, foi a parte humana de Jesus que demonstrou uma vontade diferente, mas a parte divina permaneceu e levou tudo adiante porque salvar a humanidade era o desejo mais profundo de Deus. De forma que em uma unidade, submissão é fazer aquilo em que ambos chegaram num acordo. Mas Kelly, Paulo disse que as mulheres têm que ficar caladas na igreja, aí não tem como. Mas em outro texto ele explica como elas deveriam profetizar. Afinal, é para profetizar e, portanto, falar, ou é para ficar quieta? E ao longo da Bíblia e na tradição que a gente encontra várias mulheres ensinando, liderando e cooperando. E agora, será que Paulo era bipolar ou existe algum contexto histórico-cultural para essa sentença de ficar? Sim, gente, Paulo não era bipolar. Existe o contexto histórico-cultural que é o seguinte: principalmente em Éfeso, existiam sacerdotisas de outros deuses, que se vestiam de forma característica, com frisado no cabelo e joias, e por isso que Paulo proíbe as mulheres da igreja de falarem e de usarem esses enfeites, essas roupas, etc., para não serem confundidas com essas sacerdotisas. Sacerdotisas essas que muitas vezes eram prostitutas cultuais, de forma que Paulo está protegendo as mulheres de serem confundidas com elas e de sofrerem assédio. Então, gente, é o que eu sempre digo, é só fazer uma leitura honesta e piedosa do texto, olhar o contexto histórico-cultural e, principalmente, colocar Jesus como chave de interpretação, que todas essas falácias são derrubadas.